E se a gente não se modificar hoje? E se o mundo não parar novamente? Se não tivermos mais tanto tempo para modificar nossa mente, nossas emoções, nossos pensamentos, nossos corações? E se o mundo não parar novamente para que a gente busque e pratique mais amor? Para a gente dar mais valor aos abraços, aos carinhos, aos pensamentos edificantes, às palavras benditas, às declarações de amor, aqueles abraços antigos que nós não demos, ou até mesmo aqueles que demos com uma determinada fragilidade, com pouca intensidade. E se o tempo não parar novamente, para que a gente busque e alcance o melhor que há na gente? E se o tempo não mais nos der essa oportunidade de hoje? A gente valorizar mais os abraços, os beijos, os calorosos acolhimentos. E se o mundo não parar novamente? E se a gente não tiver mais outras chances de mudar internamente? Nós continuaremos sendo o mesmo de ontem? Continuaremos não preparando o nosso amanhã, buscando viver um hoje melhor? E se a gente não tiver novamente esse tempo para modificar nossos pensamentos, para superar todos os medos que existem em nós? E se o tempo não parar novamente? E se o mundo não parar novamente? E se o tempo, na verdade, não se tornar novamente lento como está sendo hoje? Se não tivermos esses dias de uma lentidão tão intensa como tem sido há um bom tempo? E se a gente não buscar modificar os nossos pensamentos? Já pensou quando teremos uma outra chance como essa? Para observar, não para nos punir nem punir ao outro. Para não julgar a nós mesmos nem julgar ao outro. Para aprender o que necessitamos aprender por tantos longos anos e só hoje estamos podendo olhar de uma forma mais profunda. E se amanhã a gente continuar isolados dentro de nós mesmos? E se não houver um outro tempo como esse para que a gente alcance o maior amor por nossa própria companhia, para que a gente possa se doar melhor para o outro, para que a gente possa superar o sentimento de solidão, os sentimentos de desprezo, os sentimentos de humilhação? E se não houver um outro tempo? Até quando a gente vai esperar se modificar tanto? E se a gente não tiver mais um tempo como esse? Você vai querer continuar sendo o mesmo de ontem? E se não aproveitarmos verdadeiramente, profundamente o dia de hoje, para modificar todas as questões acumuladas desse longo tempo, desses longos anos? E se a gente não se modificar hoje?